Você sabia que o Eren no modo Titã possui uma terceira pálpebra, mas que muita gente não percebeu que ela apareceu constantemente na quarta temporada? E que originalmente os combates contra os Titãs seriam na base de um super pulo sem a utilização do DMT? Pois no vídeo de hoje você vai saber sobre tudo isso e muito mais. E se você também é um Ultra Nerd, já vai deixando seu Ultra Like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Assim você também fica por dentro de tudo sobre o mundo dos animes e mangás. Agora, sem mais enrolação, vamos ver o que o Isayama tentou esconder da gente. Titã contra o bullying. Já no primeiro episódio, podemos ver alguns garotos implicando com o Armin, aquele típico grupo que gosta de fazer bullying com quem eles acham mais fraco. Mas talvez você não tenha notado que eles tiveram um castigo severo. Pois é, em meio à confusão durante o ataque do Titã Colossal, podemos ver um dos garotos do grupo sendo literalmente esmagado por um pedregulho gigante. Pelo menos esse daqui não vai mais implicar com ninguém. O futuro instrutor. Ainda no primeiro episódio, temos algo que para muita gente passou batido. Temos a tropa de exploração, também conhecida como divisão de reconhecimento, que está prestes a combater um titã, e muita gente não percebeu que quem liderava o grupo era o Kif Shads, o mesmo cara que seria o instrutor do Eren no futuro. Antes do Erwin ser o comandante, era o Kif Shads que comandava o grupo. Era exatamente o Kif quem estava no comando durante aquela operação. Muita gente não notou isso porque quando vemos ele como instrutor, ele já está um pouco diferente, com uma notável ausência de cabelo. Orelhas pontudas. Vocês já notaram que tanto Eren quanto Grisha, quando se transformam no titã de ataque, ficam com as orelhas pontudas? Curiosamente, o mesmo não acontece com Eren Kruger. Mas sabem outro titã que também tem a orelha pontuda? O Zeke em sua forma de titã bestial. Então, não é o tipo de titã que influencia, mas provavelmente os genes da pessoa, já que os três que têm orelhas pontudas são da família Yeager. Puxou a mamãe, mas é a cara do pai. Outra coisa curiosa de se notar da família Yeager é que na primeira temporada, o Eren se parecia muito mais com a sua mãe. Os traços do rosto, a sobrancelha, até as expressões pareciam. Isso durou por 3 temporadas, mas se você olhar o Eren da quarta temporada, vai ver que ele já não lembra tanto assim a mãe dele. Pelo contrário, ele agora lembra muito mais os traços do seu pai, Grisha. A tristeza de Kif Shads. Talvez você já tenha se perguntado por que o Kif nunca se casou. E quem responde essa pra gente é o próprio autor. Segundo ele, o personagem continua solteiro porque ele acredita que não merece ser feliz depois que tantas pessoas morreram sob o seu comando. É uma parada bem pesada quando se para pra pensar, ainda mais que a gente conhece ele como uma pessoa tão agressiva e valente, mas que se colocou essa condição como punição pelos seus erros passados. Se você não gostava dele antes, com certeza vai mudar um pouco o seu pensamento sobre o personagem depois desse fato. Evolução do Titã Quadrúpede. Quando você faz parte de um grupo com nomes tão icônicos como Titã Colossal e Titã Blindado, ser o Titã Quadrúpede pode não soar tão poderoso assim. Mas se hoje em dia ele já não passa uma vibe tão aterrorizante, antigamente era bem pior. Na primeira aparição do Titã Quadrúpede, ele tinha essa aparência aqui, que chega até a dar pena dele. E o motivo dele ter uma aparência tão diferente é que inicialmente ele foi planejado para ser um homem de meia idade, chamado Oliver Peak. E essa aparência combina bastante com os primeiros rascunhos de como seria esse primeiro personagem. Mas o tempo passou e o Isayama acabou decidindo por mudar essa ideia, e Oliver Peak se tornou Peak Finger, a Titan Shifter que conhecemos hoje. E olha, que bom que essa troca aconteceu. Vamos falar da Historia. Historia é a única personagem que tem o seu nome no título de 2 capítulos do mangá. Isso aconteceu no capítulo 41, de nome Historia, e no capítulo 52, de nome Crystal Lambs, que é o nome que a Historia adotou depois de ter que renunciar ao nome da família Raiz. O capítulo 0. Talvez nem todo mundo tenha conhecimento de como foi a one-shot de Attack on Titan, mas olha, é super interessante. Claro, temos muitas coisas diferentes, e a arte ainda é bem mais simples. Os protagonistas dessa história são uma garota, que lembra um pouco a Gabi, e o tutor dela, que parece um pouco com o Eren do futuro, mas nem tanto. A grande diferença aqui está no fato de que o mestre dela, que parece ser a versão beta do Eren, morre já nessa edição, e a história deveria continuar com a menina. Porém, ainda nessa edição, podemos ver ele se transformando em Titã, e agora ele realmente lembra mais a forma que ele ganhou na versão final do mangá. Outra coisa que podemos ver de interessante nessa one-shot é na aparência dos Titãs, que também era bem diferente. E enquanto os Titãs do mangá e do anime se parecem com humanos gigantes bizarros, nessa versão beta, os Titãs pareciam mais um caveirão esquisito do que um humano. Uma curiosidade sobre a Annie. Isayama, o autor de Attack on Titan, revelou que a Annie tem o hábito de falar enquanto dorme. E não só isso, como ela também tem o costume de murmurar o whoosh enquanto ela está sonhando que está chutando árvores durante o treino. Tá aí algo bem peculiar que a maioria de vocês não sabiam.
Mais um pro bonde dos solteiros. Assim como Keith, Erwin também está solteiro, mas por um motivo um pouco diferente. Não é que ele se culpe e queira se punir, impedindo a felicidade. Segundo o autor, ele simplesmente não quer criar um compromisso, pois ele não sabe quando vai morrer, e em sua profissão pode ser tipo amanhã. Engraçado como os dois comandantes acabaram chegando na mesma conclusão de continuarem solteiros, mesmo eles tendo partindo de conceitos diferentes. Armin e Nifa. Imagina dois irmãos gêmeos idênticos, agora imagina que eles não são parentes. Pois é exatamente assim o Armin e a Nifa. Eles são literalmente iguais, com pouquíssimas diferenças e não tem nenhuma relação. O fato é que nem o autor tinha percebido isso no início, ele fez os dois tão parecidos por acidente. E pro pessoal que só leu o mangá, imagina ver esses dois personagens em preto e branco, fica ainda mais complicado diferenciar um do outro. O legal é que até os amigos do Armin já notaram que eles se parecem. Armin e Jan. Agora, alguém que não se parece nada com o Armin é o Jan, porém eles compartilham uma história bem curiosa. Quando o autor estava começando a desenhar os personagens da história, um dos primeiros que ele criou era uma mistura entre o Jan e o Armin. Mas ele não deve ter gostado muito do resultado, e acabou dividindo esse personagem em dois, que viraram exatamente o Jan e o Armin. Que bom que o autor teve essa ideia, senão a gente poderia ter perdido essa dupla incrível do jeito que conhecemos. Randy e seus óculos. Geralmente, quando um mangaka vai desenhar um personagem, ele pensa em algo marcante pro visual. E no caso da Randy, a coisa mais importante do seu design são seus óculos. Sim, o óculos foi a primeira coisa que Isayama pensou pra ela, já que, segundo ele, a visão da Randy é tão ruim que sem os óculos ela não seria capaz nem mesmo de distinguir o Jan do Rainer, por exemplo. Por isso ela tem que estar de óculos pra todo lugar que ela vai, senão seria um grande problema. Super pulos. Agora vamos falar novamente daquela one-shot que eu citei mais cedo. Uma grande diferença dela para o mangá atual é que as pessoas não usavam o DMT, que é aquele equipamento que eles utilizam para conseguir se locomover e combater os titãs, que acabou virando uma das grandes marcas do mangá e do anime. Mas se não existia isso na one-shot, como que seria possível lutar contra um titã? Acredite ou não, os personagens simplesmente pulavam para atacar os titãs. Provavelmente o autor percebeu que não faria tanto sentido assim um humano normal ficar pulando da altura de um prédio de 3 andares, e que bom que ele percebeu isso, afinal o DMT é um dos grandes diferenciais do combate de Attack on Titan. Bonde dos Titãs. No final do volume 11, o autor desenhou algo bem engraçado, uma cena onde o Jan, o Armin, a Historia, o Connie e até mesmo a Mikasa se transformam em titãs. Primeiro, temos que falar em como o titã da Mikasa ficou musculoso, bem semelhante ao titã de ataque. O Jan ficou parecendo o titã que o pai do Connie virou, o Sr. Springer. O Armin, nem preciso falar o que se destaca nele, né? Já o titã da Historia ficou parecendo um anjo gigante com aquelas asas, não é mesmo? Agora, alguém me explica o que aconteceu com Connie? O mais legal é que essa cena bizarra foi animada. A Historia não tinha história? Algo curioso sobre a história é que ela não foi planejada para ser uma personagem importante como uma rainha. Pelo contrário, o autor não tinha planejado nada para ela inicialmente. A primeira coisa que ele pensou foi no visual, e com o tempo ele foi dando mais e mais espaço para ela brilhar. Dá pra notar isso se você reparar bem, pois no início ela era praticamente um personagem para complementar o cenário, participando bem pouco e nunca sendo aprofundada. Porém, com o tempo, foi ganhando novas e novas camadas e subtramas. E aposto que já deve ter alguém vendo o vídeo pensando que eu tô inventando histórias da minha cabeça. Mas não, isso foi dito pelo próprio Isayama. Ele deu uma entrevista na Kodansha's Weekly Shonen Magazine explicando o caso. Segundo ele, um dos personagens do 104º Esquadrão precisava ser uma personagem Mou, então ele fez o desenho da Krista como uma personagem perfeita, que a única qualidade era ser fofa. É isso mesmo, ele não pensou em mais nada pra ela, mas conforme a trama foi avançando, ele sentiu a necessidade de adicionar mais camadas pra ela. Durante essa entrevista, ele ainda afirmou que por causa do desenvolvimento da personagem, ela acabou virando a favorita dele. A praticidade do cabelo preto. Existem vários motivos para tantos protagonistas de mangá terem o cabelo preto. Um deles é que fica bem mais fácil de se identificar, já que o cabelo preto é a cor mais comum de cabelo no Japão. Porém, existe um outro motivo que acaba motivando muitos mangakas a irem por esse caminho, a praticidade. O cabelo preto, além de precisar de menos detalhes, é mais fácil desenhar linhas de velocidade. Segundo o próprio Isayama, como Eren seria um personagem muito enérgico, ele provavelmente teria que desenhar painéis com linhas de velocidade em grande quantidade, então ter o cabelo preto ia facilitar bastante o trabalho dele. Baseado em fatos reais. Attack on Titan tem vários paralelos com a Segunda Guerra Mundial.
Um deles é a forma como os eldianos que vivem em Marley são tratados. Eu vou contar como é e me digam se isso não soa familiar para vocês. Eles são tratados de uma forma horrível, precisam viver em guetos designados só para eles e ainda precisam usar braçadeiras para que eles sejam identificados. Se não bastasse tudo isso, eles ainda são comparados frequentemente com entidades demoníacas. Eu acho que já deu para perceber que tudo isso que foi colocado na história é uma grande referência ao que aconteceu com a Alemanha e os judeus, não é mesmo? O mais estranho disso tudo é que Eldia é inspirada na Alemanha. Pois é, mas como a gente sabe, existe um grande ciclo de ódio entre essas duas nações, e cada vez que uma está no poder, a outra é subjugada. Quanto vale a cabeça da Mikasa? Ainda falando sobre as guerras e os problemas entre as nações, sabemos que 99% dos asiáticos foram exterminados de Eldia. Por esse motivo, não temos tantos deles por aí. Por isso que a Mikasa foi sequestrada quando era pequena, pois os bandidos queriam vender ela no mercado negro. Segundo o chefe desses criminosos, eles iriam conseguir uma grana alta com a venda da garota. E isso não é nem algo escondido, foi algo bem destacado durante o anime e o mangá, mas muita gente acaba se esquecendo do contexto. A primeira vez, a gente nunca esquece. Armin é sem dúvidas um dos personagens mais gentis e de bom coração, por isso um dos momentos mais chocantes que tivemos com ele foi quando ele teve que matar pela primeira vez. Será que vocês lembram como foi? Estamos falando aqui de um soldado treinado para matar titãs em um anime que se chama Attack on Titan. Mas aí é que tá a pegadinha, pois a primeira vez que ele teve que matar não foi com um titã. Armin e Jean estavam tentando fugir dos capangas do Kenny Ackerman, mas durante a fuga, Jean teve uma arma apontada para sua cabeça. Nesse momento, Armin teve que fazer uma das escolhas mais difíceis da sua vida em uma fração de segundos: matar aquele homem ou perder o seu amigo. Para nossa sorte, ele escolheu salvar o Jean, e essa foi a primeira vez que ele matou na série. Esse foi um momento importantíssimo para o desenvolvimento do personagem, já que isso mexeu muito com sua cabeça. Narizinho do Armin. Já repararam como o nariz do Armin é tão pequenino em comparação com outros personagens, como o Zeke, que tem um narigão potente? Isso foi proposital. Segundo o autor da obra, ele fez o nariz do Armin arredondado e pequeno, para passar uma maior impressão de que ele é alguém moderado e fraco. Muitas vezes a gente nem repara nesses detalhes, mas existem muitas escolhas estéticas que estão ali só para reforçar uma característica do personagem. E vamos combinar que realmente o Armin passa essa sensação. Até que parece. Vocês já notaram que alguns personagens de Attack on Titan se parecem bastante com alguns personagens de Hunter x Hunter? Existe muita gente na internet afirmando que o Isayama teria se inspirado em alguns personagens do Togashi na hora de criar os personagens de Attack on Titan, mas eu vou ser bem sincero com vocês, não encontrei nenhuma fonte oficial que confirme essa teoria. Mas assim, por mais que oficialmente não tenha sido confirmado, vamos combinar que a N é praticamente igual a Pakunoda, principalmente o nariz das personagens. Aquele maldito olhar. Mas a N não é a única que parece ter sido inspirada em Hunter x Hunter. Aqui nós também temos o Levi e o Feitan. Opa, acho que eu cometi um erro. Isso, agora sim. Esses daqui são o Levi e o Feitan. Brincadeiras à parte, temos que admitir que os dois personagens compartilham muitas semelhanças. Ambos têm esse olhar, ambos são baixinhos, apesar do Feitan conseguir a façanha de ser menor do que o Levi, e ambos são extremamente rápidos e bons com espadas em seus respectivos universos. Até o cabelo dos dois é parecido. Faz bastante sentido o Feitan ter sido a inspiração, mas como eu disse no caso da N, não encontrei nenhuma fonte oficial que comprove isso. Então vamos dizer que tem 99% de chance disso aqui ser real. Quem se lembra do Barrick? É bem comum que alguns personagens tenham seus nomes mudados desde a ideia original até a versão final. Porém, não é tão comum que essa troca aconteça depois que o personagem já existe. Por acaso vocês se lembram do Barrick? Talvez não, mas isso acontece porque ele mudou de nome. No capítulo 47 tivemos o personagem Barrick, porém depois trocaram o nome dele para Marcel. Isso mesmo, eu tô falando do Marcel Galliard. E talvez alguém fale que isso é mentira, que tem a versão física do mangá e não existe nenhum Barrick. E bom, essa pessoa também não está mentindo. Mas calma, deixa que eu explico. O nome Barrick apareceu na revista da editora Kodansha, onde são publicados os capítulos. Além disso, também apareceu na internet graças às traduções não oficiais. Porém, depois disso, decidiram mudar o nome para Marcel, e quando compilaram esse capítulo no volume do mangá, realizaram a troca do nome. Por isso, quem tem o mangá nunca viu o Barrick. Ou até mesmo quem leu online, mas não na época do lançamento. Apesar de que, se você lê online hoje em dia, ainda dá para encontrar alguns lugares que não trocaram o nome. O pequeno Marcel. E já que estamos falando do Barrick, ou melhor, do Marcel, vamos falar sobre o seu nome.
Marcel significa pequeno guerreiro em francês, o que acaba combinando muito com ele, já que ele faz parte do esquadrão de guerreiros. Peso pesado. Talvez você já tenha notado que não existe muita gente acima do peso em Attack on Titan, o que por um lado faz bastante sentido, afinal estamos acompanhando a história do ponto de vista de soldados muito bem treinados. Mas já parou pra pensar quem é o mais pesado dos personagens? Segundo o guia de Attack on Titans, é o Kenny Ackerman, que além de ter 1,90 m de altura, ainda possui incríveis 120 kg. À primeira vista, ele parece meio magro, mas não se enganem, ele é a pura força do clã Ackerman condensada. Só pra vocês terem ideia, caso ele tivesse que lutar no UFC, ele entraria na categoria peso pesado, e mesmo assim entraria no limite, ou seja, se ele ganhasse 1 quilinho, nem nos peso pesado ele poderia mais participar. O poder bem conveniente. Cada um dos 9 titãs originais tem habilidades e capacidades únicas, porém, entre todos, o titã blindado é o que possui a habilidade mais conveniente de todas. Além de já ser naturalmente mais resistente devido à sua couraça protetora, ele também pode mudar a consciência dele de lugar para qualquer parte do seu corpo. Confuso? É bem simples na verdade. Imagine que tudo que define quem você é, ou seja, a sua consciência, está no seu cérebro. Mas aí você decide que é mais conveniente que ela esteja, sei lá, mais perto da barriga ou no braço esquerdo. É exatamente isso que o titã blindado é capaz de fazer, e isso é bastante roubado, já que graças a esse poder, ele conseguiu sobreviver a um golpe que poderia ter sido fatal, simplesmente transferindo sua consciência para o resto do corpo. Mas apesar de ser um poder incrível, ele só foi usado uma única vez, e justamente quando foi mais conveniente, e nunca mais falaram sobre ele. Inclusive, existe a teoria de que isso não é um poder do titã blindado em si, mas aí as coisas ficam ainda mais difíceis de se explicar do porquê o Reiner conseguiria fazer algo tão absurdo. Vovó, garota. Se você olhar para Ymir, você provavelmente não vai dar para ela algo muito além de 17 anos de idade, mas a verdade é que estamos falando de uma senhora de quase 80 anos. Acontece que a Ymir passou 60 anos na forma de um titã sem mente, e seu corpo só começou a envelhecer quando ela conseguiu retomar a sua forma humana, após se tornar a nova portadora do titã mandíbula. A obsessão por limpeza. Em meio a tanta coisa séria acontecendo, ainda temos uns momentos engraçados, como o Levi pirando por causa de limpeza. Mas até isso tem um motivo meio tenso por trás. Acontece que Levi viveu no subterrâneo em lugares insalubres durante sua juventude, por isso que hoje em dia ele limpa tudo como se não houvesse amanhã. Medo do Eren do futuro. No episódio em que a gente descobre mais sobre o passado do Grisha, podemos ver que ele anda extremamente assustado, e isso é bem fácil de entender, já que ele sabia que o Eren do futuro estava observando tudo o que acontecia na sua vida através dos seus próprios olhos. E vamos combinar, esse episódio foi bem tenso, dá pra sentir a agonia do Grisha e o medo que ele tá sentindo durante todo o episódio, toda cena que ele aparece, ele tá com aquela cara de assustado. Será que vai chover? Bertolt tem uma característica bem chamativa, que é o fato dele dormir em posições estranhas. Mas o que poderia ser só uma excentricidade dele, acabou virando um entretenimento pro resto do esquadrão. Acontece que o pessoal do 104º Esquadrão se baseava nas formas que o Bertolt estava dormindo para tentar prever o clima. Quem precisa de ler o jornal quando se tem uma previsão do tempo do Bertolt toda manhã? Estilo invisível. Você já parou para pensar quem é a pessoa mais estilosa de Attack on Titan? Bom, a resposta do autor certamente vai surpreender a todos, afinal, segundo o Isayama, Nifa é a mais estilosa. E é meio difícil perceber isso quando a gente praticamente só viu ela usando o uniforme militar, mas nos momentos que a gente não vê, aparentemente ela manda muito bem nos looks. Prima Isabel? Vocês já notaram como a Isabel, aquela velha amiga do Levi, se parece com o Eren? Como vimos antes, o Eren tem propositalmente os traços da mãe no início da história, e posteriormente acaba ficando bem parecido com o pai. Então os fãs criaram uma teoria de que a Isabel seria prima do Eren, por parte da família da mãe do Eren. Claro, é tudo só uma teoria. Além do mais, como já vimos com Armin e a Nifa, ser parecido não necessariamente significa algo. Primeiro o Titã, depois o Bertolt. Os guerreiros, ou também conhecidos como Esquadrão de Guerreiros, são um seleto grupo de pessoas que conseguem se transformar em titãs em Marley. E eles foram desenhados em sua forma humana primeiro, e depois em como seriam transformados. Ou melhor, quase todos, já que o Bertolt fez o caminho inverso. Isayama fez o Titã Colossal primeiro, e depois pensou em como aquela criatura seria se fosse um ser humano frágil e dócil. E assim, nasceu o Bertolt. O verdadeiro sentimento de Eren. Um dos momentos que mais gerou ódio e revolta na comunidade foi quando Eren começou a insultar a Mikasa, a ponto de fazer ela chorar.
Essa cena é muito memorável, e duvido que alguém tenha se esquecido desse momento. Mas o que muita gente não notou é que parece que o Eren estava quase chorando durante um momento dessa cena, já que, como sabemos, ele nunca deixou de se importar com a Mikasa. Olha que judiação, gente, estão vendo as lágrimas quase escorrendo? Terceira pálpebra. Em um momento do anime, podemos ver que o Eren possui uma membrana nictitante, ou como é conhecida popularmente, terceira pálpebra, que é algo bastante comum em alguns animais, como em crocodilos, por exemplo. E é algo bem útil, pois além de permitir que o animal mantenha seus olhos fixos na presa sem precisar piscar, já que essa membrana tem funções de manter o olho úmido, essa membrana também serve como uma camada protetora. É algo bem curioso, mas que muita gente não percebeu, porque só foi dado destaque em uma cena lá atrás, na primeira temporada, onde vemos ela rapidamente aparecendo e sumindo, além de que ninguém comenta sobre isso durante o anime. Porém, se você reparar bem, durante a quarta temporada, o olho do Eren quando transformado em Titã está sempre cinza, indicando que essa terceira pálpebra está sempre ali. Mas agora, eu quero saber de vocês, já conheciam todos esses easter eggs? E qual deles você achou o mais incrível? E se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar aquele ultra like e venha se tornar um ultra nerd também. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!